presidente, juro para vocês, eu tô muitíssimo preocupado, assim, sabe? Aonde que nós vamos parar, gente? Essa doença, sabe? Voltando forte na Europa. O povo aqui parece que, sei lá, esqueceu que tá a doença aí, né? Ai, não sei, viu, gente? Olha, honestamente, sabe assim, eu não vejo a hora de sair logo é, essa vacina, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Eu quero voltar a viver sem estresse. Tudo bem, a gente adquire hábitos, né? Escovar o dente é um hábito, tomar banho é um hábito. Então, lavar as mãos, usar álcool gel, acho que nunca mais a gente vai abrir mão disso aí, né? Ou, assim, eu vivo pensando quantas vezes, pessoal, eu cheguei na rua com a sacola na mão, às vezes que você amarra lá no supermercado, né? Aí em casa, para tirar o produto da sacola, coloca na boca, sabe? Olha, eu fico pensando nessas coisas. Então, essa pandemia, assim, essa doença veio para fazer isso. Professor, por causa do estresse, estou com quilos, tenho muito medo do vírus. Eu também, Valdirene, só que no meu caso, eu emagreci. Você emagreceu? Ah, então, eu também, filha. Eu emagreci 30 quilos. Quem me viu lá na, no Dia Feliz, o assunto mais comentado era a minha magreza. Eu pesava. Gente, o meu número, eu usava calça 44. Hoje, eu entro na calça 38. Fala isso. E assim, uma ansiedade, sabe? Ontem eu viajei, fui pro interior de São Paulo, porque eu tinha um compromisso. E aí, cara, que noia, sabe? Ai, parei num posto de gasolina, você passa álcool na chave do carro, é aquela bosta. Aí você chega em casa, toma banho e fica pensando, meu, eu me expus, né? Porque você viaja, mas enfim. É, eu também sou assim, neurótico quando chego do mercado. Na verdade, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Não, e é assim, né? Por outro lado, tem um monte de coisa legal, assim, né? Tirar o sapato, né? Que a gente não, eu não tinha esse hábito, eu entrava com sapato dentro de casa. Agora não, e eu acho isso interessante, né? Porque a gente pisa no chão, lá na 25 de março, você sai do estacionamento, né, Robson? Pisa lá naquela água podre, com um rato morto, fezes, enfim. E a gente entrava em casa, pisava. Eu não, os japoneses sempre tiveram o hábito de tirar o sapato, mas eu não. Enfim, a gente tira da pandemia algumas coisas boas, né? Mas assim, o que me assusta muito é, além do que temos um presidente, pessoal, que é esquizofrênico. O cara precisa ser interditado, sabe assim? O país está à deriva. A educação, você não tem resposta, sabe? Eu não sei, assim, vocês, é uma sensação minha. Cadê a OAB? Sobre a prova da OAB, você tem que ficar fuçando nos lugares para poder saber se a prova vai ser confirmada ou não, né? Assim, a indecisão de tudo. Por isso que domingo agora, pessoal, é eleição, pelo amor de Deus, votem com consciência, sabe? Nada de voto de protesto, o caralho a quatro, o país não está em condições mais. Nós estamos arregaçando a corda, né? A questão da cultura, o ódio, as fake news, enfim. As pessoas colocando em dúvida a ciência, sabe? Não sei com que fundamento, né? Porque se Deus fez o homem, vamos seguir a lógica, e o homem é dotado da capacidade de investigação, de estudo, né, de adquirir tecnologia, isso tudo é fruto, primeiro, de uma árvore chamada Deus, né? Então, se o homem descobre uma vacina, foi Deus que descobriu. Ele dá o mal da natureza e dá a cura, né? O que não dá para entender essas pessoas que criticam a vacina. Eu acho que numa democracia, a questão da liberdade é exatamente isso. Você não quer tomar vacina? Beleza. Não queira, não tome, mas não saia por aí fazendo propaganda contra, né? Não saia por aí é, querendo ser o quê? O porta-voz de Deus para dizer, olha, não toma vacina. Você não quer tomar? Não toma, é uma liberdade sua, né? Mas invista na educação, invista na ciência,
Direito é uma ciência, pessoal, né? Agora a gente está vendo a medicina no foco aí, né, com os médicos, mas assim, eu me pergunto, o que esse país incentiva na educação? Né? Vocês estão saindo de uma faculdade de direito, eu pergunto, vocês são quantos nessa sala? 15, 11? Quantos de vocês têm nas mãos um curso de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, um incentivo para ir fora do país? Né? O governo brasileiro te impulsiona para isso? Você teve acesso a isso dentro da instituição de ensino? Né, a faculdade mostra para você, olha, tem possibilidades de bolsa de estudos na Alemanha, nos Estados Unidos, na Espanha, o governo banca, o governo brasileiro vai bancar. Você tem acesso a essas informações nos sites do governo? Não tem. A gente está renegado. E quando a gente olha para a ciência, é assim que funciona. Na medicina, na química, na biologia, na veterinária, enfim. Né? Sim, ele dá o dom aos médicos e cientistas, e a cura através deles são usados por Deus. Cura através da ciência, exatamente, Terezinha. Sabe, acho uma loucura. É, esse raciocínio esquizofrênico, né, do cara que está comandando o país, e o povo quieto, né, ele está simplesmente tomando posse como um ditador, gente. Ele está tomando a Anvisa, ele já tomou a Polícia Federal, ele já tomou o IBAMA na questão ambiental. Quando eu falo tomou, aplicando uma política que resta saber, será que é isso que o povo Professor, brasileiro queria? Oi. bom dia. Eu estou um pouco rouca. Ele foi ontem, foi anteontem, eu vi algumas palavras dele, né, no jornal, ele dizendo assim, um absurdo, né? Porque ele falou assim, todo mundo vai morrer um dia, qual o problema? Então, assim, ele é muito insano, sabe? Insano. Claro que E o todo mundo vai pior, morrer um né? dia, Deixa a mas não gente. porque todo mundo vai morrer um dia que tem que ouvir as loucuras dele, sabe? Ele Não é, é? olha, sem comentário. Não, fala sério assim, gente. Né? A gente se prisa tanto se prima, né, por uma saúde, por uma vida. Qual é a razão da gente estar no planeta Terra, gente? Né? Às vezes eu paro para pensar isso aí. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Se não é para evoluir, se não é para melhorar como pessoa, se não é para ter amor. Amor, gente. Sabe, respeito ao próximo, a gente tudo tira sarro, tudo pra gente é motivo de aí chama o povo de marica, e é pra gente se sentir ofendido? Eu não me sinto ofendido, não. Eu vi uma fala ontem no jornal da CBN, é, de um comentarista dizendo assim: olha, se ele quis dizer que marica é aquele que tem alma feminina, e entendendo a alma feminina como aquela alma que tem paciência, que tem amor, que tem compreensão. Então, nós brasileiros somos maricas mesmo, porque nós temos essa alma, queremos ter essa alma de amor ao próximo. Isso é um jornalista falando, viu, pessoal? Um jornalista. Por quê? Porque a gente está cansado assim, dessa questão homofóbica, sabe? Dessa questão gordofóbica, dessa questão feminista. Eu tô de saco cheio. Eu queria muito, muito que a gente trocasse o disco, sabe? Ao invés de ficar à direita apontando o dedo para a esquerda e dizendo: olha, vocês estão destruindo a família tradicional brasileira. Que família? Desculpa. Porra tradicional brasileira é essa? Que exemplo de família esse presidente tem? 3 casamentos fracassados, um filho neurótico, um filho narcisista, um filho ladrão, sabe? Assim, então que exemplo que esse cara quer? Né? É hipócrita, é hipócrita. E eu tô cansado da hipocrisia. Né, num momento como esse, então, em que a gente está sensibilizado por conta de uma doença, preso, né, preso dentro do próprio corpo, olha que loucura isso. Então, turma, não vamos, assim, não vamos. Isso não vai dar certo. A gente logo, logo vai sofrer uma guerra aí, porque os loucos estão crescendo, né? Ainda tem cara que é fã dele, quer dizer, continua dizendo, defendendo, né? Enfim. Tem gente que tá dando apoio, Terezinha, é isso que me assusta, sabe? Mas enfim, né, turma? Vamos deixar isso para lá, vamos pro que interessa. Olha só.
O tema da aula de hoje é a exceção de pré-executividade, né? Eu vou colocar aqui o material para a gente começar a conversar. Espera só um pouquinho. Pronto. Exceção de pré-executividade. Toda aula de tributário, a gente sempre quer começar com aquela linha do tempo, para não esquecer. A OAB está chegando aí, para quem vai fazer a primeira fase. Tudo em tributário começa com a máxima: não há tributo sem lei, né? Então, a lei, ela vai definir uma situação hipotética, que a gente chama de hipótese de incidência, onde narra uma situação. Aquele que adquirir um carro deve pagar IPVA para o Estado. Aquele que adquirir uma propriedade territorial urbana tem que pagar IPTU para o município. Então, são hipóteses prevendo uma situação que, quando se concretiza, ou seja, quando o sujeito vai lá e compra uma casa dentro da cidade, num determinado bairro dentro da cidade, então ocorre aquela situação hipotética de adquirir um imóvel. Se adquirir o terreno, casa, apartamento, é um imóvel. Então, isso é um fato que faz gerar a obrigação de pagar o tributo, a obrigação tributária. Quando eu falo em obrigação, eu estou falando que nasce ali uma relação jurídico-tributária, onde eu tenho um credor, que é o governo, e um devedor, que é o contribuinte. A partir dessa obrigação nascida, é necessário fazer o lançamento, que é um ato administrativo, onde se coloca exatamente os elementos da obrigação. Quem é o credor, quem vai receber, quem é o devedor, quem vai pagar, qual é a obrigação, qual é a origem, né? Originou da aquisição de um imóvel, então o tributo a ser pago é IPTU, e o valor, o quantum. Tudo isso vai aparecer no lançamento. A partir do lançamento, constitui-se o crédito. O governo, a partir do lançamento, ele passa a ser detentor de um crédito, de um valor para receber. Se você não paga, seu nome é lançado na dívida ativa e inicia uma execução fiscal. Essa execução fiscal só tem um jeito de você discutir através dos embargos à execução. Só que na aula passada nós vimos, na prática, que os embargos à execução, eles só podem ser oferecidos, eles têm natureza de uma ação, então é o contribuinte processando o governo, mas eles só podem ser usados quando eu tenho garantia do juízo. Eu tenho que oferecer um bem meu no valor da dívida para mostrar que eu tenho condições de pagar. Só não vou pagar porque quero conversar. Pois bem, a partir disso, eu desenhei aqui de forma esquematizada tudo o que eu falei. A petição inicial da execução fiscal, ela está redigida na Lei 6.830 de 80, cujo artigo 6º traz os elementos dessa petição. É uma petição do governo, não nos interessa na aula de prática, porque a gente não vai ser advogado do governo. Mais a certidão da dívida ativa, que é o documento que mostra quem é o credor, quem é o devedor, qual é o tributo, qual é o valor, traz tudo que eu tenho para identificar que existe ali uma obrigação líquida, certa e exigível. O juiz recebe essa petição inicial com o título executivo e já manda citar o devedor, o caloteiro, para pagar em 5 dias ou garantir a execução oferecendo bens. A pessoa tem 2 caminhos. Ou ela vai lá e garante, o que significa dizer que ela oferece bens, ela pode oferecer um carro, uma moto, um computador, um celular, no valor da dívida, garantindo a execução, abre-se o caminho, depois da penhora desses bens, para embargos à execução. Se você perder os embargos, esses bens vão ser vendidos, transformados em dinheiro, dinheiro que o governo vai receber por conta do tributo que você está devendo. O juiz manda citar, então, e a pessoa tem que ou pagar a dívida,
Nesse caso, ele paga com juros, multa, mais honorários. Ele pode simplesmente não pagar e só oferecer bens, oferecer um carro, uma moto. E tem aquele que não está nem aí, né? Que não paga, não oferece bens. Não importa. Se você garantiu, vai ter penhora. Se você não pagou e não garantiu, vai ter penhora, porque a penhora vai acontecer, pessoal. A força. Se você não ofereceu, o Estado vai lá e toma na mão grande e penhora os seus bens. O artigo 16 da Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal, o artigo 16 diz: o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados. Número 3, da intimação da penhora. Então, tem que ter penhora, primeiro penhora os bens, depois você entra com embargos. Então, para entrar com embargos, é requisito que você ofereça bens. É requisito que você ofereça bens no valor da dívida. Ok. Então, aqui na tela, você está vendo um resumo de forma esquematizada, mas com algumas informações importantes. Execução é um processo diferente do processo de conhecimento. Na execução, a gente já parte de um raciocínio de que o direito é daquele que está entrando com o processo. Vou repetir. Na execução, a gente já parte de um raciocínio de que o direito já é da pessoa que entrou com o processo. Diferente do processo de conhecimento. No processo de conhecimento, quando alguém entra com uma história, com um processo, contando uma história de que alguém bateu no carro dele, a gente olha a petição e não sai dali com certeza de que a pessoa que entrou está certa. Não tem essa certeza. Porque a gente só tem a versão dela. O juiz vai mandar citar o réu, querer saber a versão do réu, vai ter audiência para que o autor prove o que ele está falando, para que o réu prove o que o réu está sustentando. Depois de tudo que o juiz conheceu, ele vai dar uma sentença. A sentença do juiz põe fim àquela dúvida, àquela incerteza. Quem bateu no meu carro é culpado? Eu acho que é. Mas quem vai dizer certeza é a sentença do juiz. Por isso que ela é um título executivo. Quando o juiz disser na sentença, você é culpado, tem que pagar o conserto do carro do Vâner, o juiz está dando para o Vâner um título executivo. Quando eu tenho título executivo, eu já tenho certeza do meu direito. Na execução, o juiz, ele olha para o título. É a primeira coisa que ele tem que fazer. É olhar se tem título. Por quê? Porque não há execução sem título. Toda execução. Então, na OAB, quando você olhar e enxergar a palavra execução, você na hora, mas sem pestanejar, na hora, vai puxar uma seta com a pergunta: tem título executivo? Tem título. Porque não há execução sem título. Ué, professor, mas como é que eu vou saber quais são os títulos? Olha que fácil. O Código de Processo Civil coloca uma lista enumerando os títulos. Na primeira fase, você não pode consultar, mas na segunda você pode. Mas lá no Código de Processo Civil, no artigo 515, eu tenho chamados títulos executivos judiciais. Judiciais. Vem do judiciário, do juiz. Então, a sentença, por exemplo, é um documento que o juiz faz. É um documento produzido pelo judiciário. É um título judicial. Quando alguém apresenta uma sentença para um juiz ler, mostra a sentença, ó, juiz, aqui tem uma sentença. O juiz bate o olho e ele já sabe. Esse é um documento que tem força executiva. A pessoa que me apresentar isso aqui é porque ela está querendo me provocar, dizendo
Eu tenho um direito reconhecido por um juiz, está aqui a sentença dizendo isso, e a pessoa não me pagou. Então, o juiz tome uma atitude, reconhecendo o meu direito, agora concretize, materialize, transforme isso aqui em fatos, em dinheiro. Não quero só papelzinho dizendo que eu estou certo. Eu quero dinheirinho no meu bolso. É essa leitura que a gente faz quando alguém mostra uma sentença como título executivo. No 515, os títulos judiciais. Lá no 784, os títulos extrajudiciais. Dentre eles, cheque, nota promissória, duplicata. Olha, a CDA, a certidão da dívida ativa, é um título executivo. Extrajudicial, porque vem fora do judiciário. O prefixo extra quer dizer fora. Extraordinário é fora do ordinário. Então, extrajudicial é fora do judiciário. A CDA, quem faz é o governo, não é o judiciário. É a prefeitura, quando lança na CDA que fulano está devendo IPTU. É o Estado que lança na CDA que fulano está devendo IPVA. É a União que lança na CDA que fulano está devendo imposto de renda. Então, a certidão da dívida ativa é um título executivo. E ele tem, como todo título, que trazer uma obrigação líquida, certa e exigível. Todo título tem que trazer, escrito nele, uma obrigação. Ou seja, tem que ter um credor, alguém que vai receber, e um devedor, alguém que vai pagar. Então, tem que dizer o nome de quem vai receber. Tem que dizer o nome de quem vai pagar. Tem que trazer qual é a obrigação. É pagar dinheiro? Grana? Tem que estar tudo no título. Ele tem que ter liquidez. Liquidez é apresentar o valor. E tem que ter exigibilidade, ou seja, não pode estar prescrito, né? Tem que estar ativo, que eu posso exigir. Pois bem, de posse de um título executivo, extrajudicial, como é o caso da CDA, como é o caso de um cheque, o sujeito credor, o que tem a grana para receber, como não recebeu, vai até o juiz e mostra o título, através de uma petição inicial de uma execução. Mostra, fala, juiz, eu tenho direito. Quer ver? Mostra o título. O juiz vai ler e vai entender. Entendi. Você tem um documento que a lei brasileira diz que tem essa força de exigir de mim, juiz, funcionário do Estado, portanto, exigir do Estado, que quem está devendo pague, cumpra aquele direito que está reconhecido no título. Para que eu, juiz, realize, concretize, materialize, faça você gozar do seu direito, eu vou invadir à força o patrimônio do devedor. Nem que para isso eu mande arrombar a porta. Olha aí o oficial de justiça chutando a portinha, pessoal. Olha o desenho. É o oficial chutando a porta. Eu vou pegar a força. Sério, professor? Na execução isso vai acontecer? Vai. Olha o artigo 846 do Código de Processo Civil. Se o executado fechar as portas da casa, a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. Deferido o pedido, 2 oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos imóveis em que se presuma estarem os bens e lavrarão de tudo auto circunstanciado que será assinado por 2 testemunhas. Olha o parágrafo 2º. Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Então, essa ideia de que o Estado vai penhorar os bens, essa ideia vai arrebentar uma porta, ela está prevista no Código. E ela só existe para título executivo, só para título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial. Pois bem, turma,
Então, você imagina o seguinte, imagine uma execução, um processo de execução, onde figura como exequente é o credor, o cara que tem o direito de receber uma grana. Imagine que o exequente seja um cara chamado Tício. Tá lá o nome dele, o RG, CPF, como toda petição. E esse Tício está dizendo que o Caio deve uma grana para ele. Tício, na petição, feita por um advogado, porque é o advogado que faz a petição, o advogado coloca que Tício e dá o nome, sobrenome, endereço, RG, CPF, dizendo que Tício tem uma grana para receber do Caio, e põe o nome do Caio, o RG, o endereço do Caio, tudo do Caio. O que o juiz faz? Tem que ter título executivo. Então tá aqui o título executivo. Não há execução sem título. Então imagine que seja um cheque, né? Um cheque. Então é a petição mais o cheque. Agora, olha para esse cheque, pessoal. O que está escrito no cheque? Que João deve para Tício. Então é um cheque do João. Tá o nome do João. Tá o CPF do João. Tá a assinatura do João. É a conta do João. O João deu um cheque sem fundos. Mas quem que o Tício está executando? Olha aí na petição inicial. Tício está brigando com quem? Com Caio. Mas quem que deve pro Tício? Olha pro cheque. João. Mas, gente, o Tício está processando a pessoa errada. Como que isso aconteceu, Vânia? Sei lá, gente. Essa história de copiar, recortar e colar, eu já vi petição que o advogado foi recortar, copiar e colar, recortou um modelo e esqueceu de arrumar o réu. Manteve o réu, o executado do modelo anterior, com endereço, RG, CPF, tudo. Só que na hora de anexar, anexou o documento do cara que realmente era cliente dele. Né? No caso, juntou o cheque lá que João deve para o Tício. Isso é um erro, pessoal, um erro. O ser humano erra, ok? E eu estou te dando um exemplo de um erro que pode acontecer. Então, pode ser que um advogado tenha feito uma petição errada, colocou o réu errado e juntou um título executivo mostrando que o réu era outro. Pode acontecer isso? Pode. Só que uma vez que isso aconteceu, olha a merda. O juiz recebe a petição e ele manda citar para pagar. Juiz não lê bosta nenhuma, pessoal. Juiz não lê. Se ele tivesse lido a petição com calma, ele ia ver que na petição está colocado como devedor Caio. O RG dele, o endereço dele. Só que se o juiz olhasse para o cheque, ele ia ver que quem está devendo é o João. Tá o CPF do João, tá a conta do João, é cheque do João. Mas como o juiz não lê, se ele tivesse lido, ele já teria extinguido esse processo sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte. Você está processando a pessoa errada. Se ele tivesse visto, ele ia extinguir. Como ele não viu, ele vai mandar citar o réu, que neste caso é o Caio, que é quem está aparecendo na petição, para pagar. O Caio recebe um trem desse, quase infarta, né, pessoal? Porque ele procura um advogado, o advogado vai falar, olha, Caio, para eu ir lá no processo dizer que você não é o João, olha que louco, para dizer que você não é João, você vai ter que oferecer bens no valor da dívida. E se a dívida, meu querido, é de R$200 mil, você vai ter que oferecer o seu carro, uma Land Rover. Então, você vai ter que oferecer o seu bem para poder entrar com embargos à execução. Agora, você acha justo eu ter que me privar do patrimônio, pessoal? Porque oferecer um bem para penhora é privar do seu patrimônio. O bom na vida é você ter bens livres e desembaraçados. Se eu tenho um carro hoje no meu nome, pessoal, e eu posso dormir de cabeça tranquila, que se o carro está quitado e eu não estou devendo nada para ninguém, se Deus me livre e guarde, amanhã eu precisar vender meu carro por conta de uma doença, Covid, por exemplo, eu anuncio no jornal e vendo na hora, baixo preço, faço miséria.
mas consigo o dinheiro. Agora, se o meu carro estiver penhorado num processo qualquer, enquanto não acabar esse processo, eu não posso vender. Se eu vender, vai ser fraude. Então, olha que bosta que é você ter um bem penhorado. Não é legal. Ainda mais num caso como esse, de grande, visível injustiça. Onde está na cara que João é o devedor, porque está no cheque, que o cheque é dele, e que Caio é parte legítima. Só que esse modelo aí, de eu ter que oferecer bens para dizer que eu não sou aquele, é injusto. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Pontes Miranda, grande Ponte Miranda. Eu vou abrir um parênteses aqui, viu, pessoal? Ponte Miranda é um ET. ET. O cara é um gênio do direito brasileiro, escreveu em todas as áreas, todas. Ninguém pode ser tão bom em tudo. E ele é. Ele tem uma obra, pessoal, que é um clássico, Tratado de Direito, ok? São mais de 100 volumes. Tratado de Direito Civil. Ele escreve em penal, ele escreve em tudo. E o mais chocante, pessoal, ele escreveu sobre física quântica. Põe aí no Google para você ver. Ponte Miranda ficou amigo do Einstein. Fala sério. O cara escreveu, ele conheceu o Einstein quando o Einstein veio para o Brasil, ele escreveu um artigo sobre teoria da relatividade lá do Einstein, e o cara é doido, né? Ponte Miranda é um gênio. Pois bem, ele foi o primeiro jurista a tratar do tema da exceção de pré-executividade, embora ele não tenha usado esse nome, ok? Esse nome, quem deu foi a doutrina e a jurisprudência. O Ponte Miranda não deu esse nome, mas ele criou essa figura, sem dar nome a ela. Quando que ele criou, inventou, raciocinou e chegou à criação dessa figura? Quando ele foi procurado pela Companhia de Siderurgia Mannesmann. Pessoal, a Mannesmann é uma das maiores siderúrgicas do mundo. E eu estou falando de 1960, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A siderurgia Mannesmann veio para o Brasil, uma gigante do mundo de siderurgia. Veio para o Brasil. E aí, lá em 66, ela estava em plena atividade no Brasil, ela começou a receber um monte de citação em vários processos de execução. Execução movidas em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro, pulverizando-se no Brasil, vários, não era 3 casos não, pessoal, era 500 casos. Só que todas essas execuções, sabendo da máxima de que não há execução sem título, elas estavam com títulos. Todas estavam com duplicatas. E duplicata é um título executivo, sempre foi. Só que essas duplicatas, pessoal, eram falsas. A assinatura do diretor-presidente foi falsificada. Então, eu estou falando de um estelionato. Um cara aplicou um golpe. Ele falsificou um monte de duplicata, onde a Mannesmann devia grana para ele. Ele falsificou. E ele foi nos bancos e apresentava a duplicata dizendo para os bancos assim: banco, eu tenho uma grana para receber da siderurgia Mannesmann. Quer ver? E mostrava aquela duplicata falsa. O banco olhava e falava: nossa, a Mannesmann é uma grande empresa. Ela é mundial. Então, se nesse documento ela está dizendo que te deve, é porque ela vai pagar. Então, tá bom, eu aceito essa duplicata, você me endossa ela, e eu te adianto o dinheiro. Claro, fazendo um desconto. E assim começou, pessoal, uma operação de desconto de duplicatas falsas, frias. E como elas não foram pagas pela Mannesmann, porque ela não devia nada, era falsa a duplicata, a Mannesmann começou a ser executada. Os bancos começaram a entrar com execução contra a empresa, dizendo caloteira, não pagou. E aí ela recebe o oficial de justiça, e o oficial de justiça diz: você tem, na época, 3 dias para pagar ou nomear bens à penhora.
ou 24 horas para pagar ou nomear bens a penhora, enfim. Em 66. Ela procurou um advogado, o advogado falou, você tem que oferecer um bem, oferece um caminhão, oferece uma caldeira, para poder dizer que a duplicata é falsa. Pessoal, você falar isso num processo, beleza, porque você oferece um caminhão. Em 3 processos, beleza, porque você vai ter que oferecer 3 caminhões. Em 500 processos, você tem que oferecer toda a sua frota, todo o seu patrimônio, todos os seus bens. E isso é ruim, porque você não pode vender, por exemplo, os seus bens, porque estão penhorados. Então ela procura o Ponte de Miranda, conta essa história, dizendo que ela foi assolada por injustos processos de execução contra si, promovido por pessoas interessadas na sua quebra, e solicitou os préstimos de Ponte Miranda, que naquele mesmo ano, em 1966, fez um parecer de número 95, no qual ele sustentou a desnecessidade da penhora dos bens da companhia em razão da manifesta falsidade dos títulos consubstanciados das execuções, pois havia assinatura falsa de um dos diretores. A principal tese defensiva proposta pelo eminente jurisconsulto se baseava na nulidade dos títulos que deram origem à execução, pois se tratavam de documentos falsos com assinatura falsa dos diretores da empresa. Ponte de Miranda partiu da premissa basilar de que não existe execução sem título. Apto, sendo este requisito básico para a propositura desse modelo de ação. Em seguida, tratou dos efeitos da falta de executoriedade dos títulos, analisando a viabilidade do contraditório no processo executivo. Por fim, sustentou a hipótese de exceções no processo de execução. Vislumbrou o mestre, Ponte de Miranda, uma forma de defesa do executado sem a necessidade de garantir o juízo, com a possibilidade de você discutir realmente a veracidade daquele título e bloquear o curso da execução. Surge, pessoal, a tese de Ponte de Miranda de que, em se tratando de matéria de ordem pública, matéria reconhecível de ofício pelo juiz, se o próprio juiz podia ter lido e percebido sem mandar encher o saco do executado, se o próprio juiz tivesse identificado ali algum tema de ordem pública, o próprio juiz já teria resolvido, nem sequer citaria o réu. Como o juiz não leu, cabe ao réu abrir os olhos do juiz, porque matéria de ordem pública é de ordem pública, então qualquer um pode falar, qualquer um pode abrir o olho do juiz. Então o executado viria aqui para abrir o olho do juiz, porque é matéria de ordem pública. Eu tenho 2 tipos de matéria de ordem pública, pessoal. Eu tenho matéria de ordem pública processual e matéria de ordem pública material. O que é isso? Matéria de ordem pública processual são temas processuais, como aqueles ligados aos pressupostos processuais e às condições da ação. Então, incompetência, o autor é menor de idade e está sozinho, tudo problema de processo, por isso chama processual. E é de ordem pública, porque o juiz pode reconhecer a qualquer hora. A qualquer hora o juiz pode ver que o autor é menor. A qualquer hora o juiz pode ver que o réu é parte legítima. A qualquer hora ele pode saber que a questão é trabalhista e que ele é juiz da família. A qualquer hora ele pode ver isso. É matéria de ordem pública. Só que é matéria de ordem pública processual, porque tem a ver com o assunto processo. Ilegitimidade, incompetência, incapacidade, tudo tema processual. Mas não pensem vocês que matérias de ordem pública são só processuais. Eu tenho famosíssimas matérias de ordem pública de direito material, de direito civil, de direito do consumidor, de direito ambiental. São temas de relevância e que são reconhecidos de ofício. Por exemplo, prescrição e decadência. O juiz conhece de ofício qualquer prescrição. Perda do direito de ação. Então, se você processa uma pessoa depois que passou o prazo para entrar com o processo, depois que prescreveu, o próprio juiz, ao ver que está prescrito, que ele é só contar no dedo, ele nem deveria citar o réu. Para que encher o saco do réu, gente? O próprio juiz fala, meu filho, sinto muito, você perdeu o prazo. Comeu bola. O direito não socorre os que dormem. Então nem vou encher o saco do coitado do réu, porque você nem tem direito de cobrar, você perdeu o prazo. Só que o juiz não lê. Quando ele não lê, ele manda citar o réu e o réu vem e fala, juiz, abra o olho, filho, tá prescrito essa bosta aí.
E para isso eu não tenho que oferecer bens, né, pessoal? Para abrir o olho do juiz, eu tenho que garantir, privando do meu patrimônio, deixando o meu carro, a minha casa, o meu salário penhorado. Não tem cabimento isso. Então, surgiu a exceção de pré-executividade. Só que aqui, pessoal, eu quero lembrar vocês que a palavra exceção, essa palavra, ela tem um sentido no direito, né? Não estou falando de exceção naquele sentido da gramática, que é o contrário da regra. Toda regra tem exceção. Não é nesse sentido. A palavra exceção aqui, ela significa defesa. Ela é o contrário de ação. O autor tem ação. O autor aciona. O réu tem defesa. O réu tem exceção. Ação, a palavra ação, de acionar, vem do latim actio. E a palavra defesa, que significa se defender, vem do latim exceptio. Se o autor tem ação, o réu tem exceção. Se o autor entra com uma ação, o réu tem o direito de se defender. O direito de se defender, tecnicamente, recebe o nome de exceção. Infelizmente, pessoal, na nossa gramática, na nossa língua portuguesa, a gente tem palavras que têm sentidos diversos, né? Tá rolando no Facebook aí, por exemplo, eu vi duas que são muito legais, para mostrar como o nosso português é coisa de louco. Veja, nós temos no português a palavra baleia, que é um mamífero, todo mundo já viu uma baleia no mar. E a gente tem a palavra baleia no sentido de dar um tiro, de balear. Agora, tá rolando aí no Facebook uma fala assim, baleia, baleia, baleia. A primeira palavra baleia está dizendo um animal. Baleia é atirar. Num outro animal, baleia. Baleia, baleia, baleia. Olha como o português é doido. E o outro que está rolando no Facebook é a palavra carteira. Então ele fala carteira, tem o significado do feminino de carteiro. Carteira é a mulher que entrega a correspondência. Eu tenho a carteira onde eu ponho meus documentos. E eu tenho a carteira na escola. Então eles escreveram uma frase assim, carteira deixa a carteira na carteira. Carteira deixa a carteira na carteira. Baleia, baleia, baleia. E a palavra exceção, só que aqui no direito, ela tem o significado de a regra tem exceção, e exceção no sentido de defesa, de exceptio, cuja origem é lá no latim. Então, a exceção de pré-executividade seria uma defesa na execução para que eu pudesse dizer, olha, não me executa. Por quê? Porque tem matéria de ordem pública que o juiz deveria ter reconhecido de ofício, e se ele fizesse isso, a execução nem existiria. Então, pessoal, se o magistrado reconhece de ofício, e sabendo que o juiz não faz defesa para ninguém, porque se o juiz vai falar, reconhecer uma prescrição, ele não está defendendo o réu. O dia que o juiz defender alguém, ele deixa de ser imparcial. Então, se ele pode falar, é porque esta fala não é uma fala de defesa. Não é uma defesa. Alegar incompetência não é defesa. É uma objeção. Então, hoje, 2020, a doutrina mais balizada, vamos dizer assim, os estudiosos, eles já reconhecem a exceção de pré-executividade, mas querem corrigir o nome dela. Acham que o nome dela não pegou bem, porque exceção remete à ideia de defesa. E se ela trata de matérias de ordem pública, que são aquelas que o juiz conhece de ofício, se pode sair da boca de um juiz, não pode ser chamado de defesa. Então, eles corrigem e preferem trocar a palavra exceção pela palavra objeção. Objeção de pré-executividade. Ok? Daí, o professor Nelson Neri querer trocar o nome. E ele já troca o nome assim profundamente, porque para ele não é só dizer que não se trata de uma exceção e sim de uma objeção. Também não é de pré-executividade, porque a palavra pré quer dizer antes. E eu não apareço com essa petição antes da execução. Pelo contrário, a execução já está existindo, o juiz já mandou me citar, o oficial de justiça já foi lá na minha casa, então já tem execução.
Então, ela não é uma petição pré-execução. Ela é no curso de uma execução, em que eu não quero que a execução continue. Ela existe e eu não quero que continue. Então, o nome correto seria objeção de não executividade. Ah, Vanner, eu nunca ouvi esse nome. Porque esse nome não pegou, embora seja o nome correto. E na OAB, Vanner? Na OAB você vai usar o nome velho, o nome que pegou, o nome popular. Porque até tem súmula do STJ usando o nome velho. Então, eu só estou ensinando. Você vai usar a palavra exceção de pré-executividade. Mas eu quero que você saiba que, no fundo, essa frase está errada. A palavra exceção não é adequada, mas você vai continuar usando errada. É para usar errada, professor? É para você usar errada, porque é assim que a OAB coloca no gabarito, a errada. Então, é só curiosidade que eu estou te falando. A exceção de pré-executividade, na verdade, deveria se chamar objeção de não executividade. Beleza? Eu tenho uma súmula do STJ, a súmula 393, que diz, o STJ usando a frase errada. Então, se o STJ está usando, nós também pode usar. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal. Olha, nosso tema tributário aí. É admissível na execução fiscal. Relativamente às matérias conhecíveis de ofício. Só para essas matérias. Que podem ser processuais, ligadas às condições da ação, parte legítima, interesse, ou aos pressupostos processuais, competência, capacidade. E também pode ser de direito material, ligado à prescrição. O governo demorou para te executar. Entrou com a execução, já tinha passado o prazo. Desde que não demande dilação probatória. Não pode ter audiência. Você já tem que chegar com a prova pronta. Ok? São matérias reconhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória. São esses os dois requisitos da exceção de pré-executividade. São esses os dois requisitos da exceção de pré-executividade. Toda vez que eu falar em exceção de pré-executividade, eu tenho que ter em mente que eu estou diante de matéria de ordem pública, conhecíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória. Não pode ser um caso em que eu tenho que marcar uma audiência para provar. Não pode. Ok? Hoje, o CPC de 2015 diz no artigo 803 que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível. O que quer dizer obrigação certa? Certa, certeza. Certeza é olhar para o documento e ver quem é que está devendo. Se lá no documento está dizendo que João está devendo, eu tenho que processar João. Se lá no documento está dizendo que João está devendo para Pedro, é Pedro que processa João. Certeza é isso. Liquidez é o valor, R$300. E exigível, não pode estar prescrito. Não pode estar prescrito. Então, se você cobra uma dívida prescrita, a execução é nula, porque o título executivo não corresponde a uma obrigação exigível. A nulidade de que cuida esse artigo será pronunciada pelo juiz de ofício. Ou, se o juiz não fizer, e eles não fazem, há requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Sem precisar entrar com embargos. Porque os embargos, pessoal, é um processo. Então tem petição inicial, valor da causa. Se é independentemente, ou seja, é só fazer uma petição simples. Não tem valor da causa, não tem nada. É uma petição simples. Veja como isso já caiu na OAB. Olha a questão que eu escolhi para vocês. Vamos ler daquele jeito que eu já ensinei. Primeira leitura, chute na boca do estômago. Segunda leitura, a gente vai separando aquilo que a gente acha relevante. Então, vamos lá? Em 2009, João
ingressou como sócio da sociedade delimitada. Como já trabalhava em outro lugar, em outro local, João preferiu não participar da administração da sociedade. Em janeiro de 2017, o município X, ao verificar que a delimitada deixou de pagar o IPTU lançado no ano de 2010, referente ao imóvel próprio em que tem sede, inscreveu a sociedade em dívida ativa e ajuizou a execução fiscal em face desta, visando a cobrança do IPTU e dos acréscimos legais cabíveis. Após a citação da pessoa jurídica, que não apresentou defesa e não garantiu a execução, a Fazenda Municipal solicitou a inclusão de João no polo passivo da execução fiscal, em razão da sua participação societária na executada, o que foi deferido pelo juiz. João, citado em maio de 2018, procura um advogado e explica que passa por grave situação financeira e que não poderá garantir a execução, além de não possuir qualquer bem passível de penhora. Ao analisar a documentação trazida por João, o advogado verifica que há prova documental inequívoca do seu direito. Assim, como advogado de João, elabore a peça adequada à defesa do seu cliente nos próprios autos da execução fiscal. A peça deverá abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. Ponto. Lemos, já foi um chute, agora vamos ler com calma. E ler com calma significa, vamos destacar aqui algumas palavras. Então, vamos lá. Aqui diz assim, em 2009, então vamos grifar a data, porque eu já falei que em tributário tudo que tem data é para a gente copiar. Em 2009, João, então João é o nosso cliente, João, ingressou como sócio da sociedade delimitada. Então, essa é a empresa. Ele entrou como sócio dessa empresa. Como já trabalhava em outro local, João preferiu não participar da administração. Me parece que isso é importante, né? Você é sócio de uma empresa, mas você não quer participar da administração. Isso deve ter alguma relevância. Em janeiro de 2017, vamos grifar aqui, em janeiro de 2017, o município X, quem é o órgão tributante? O município X, ao verificar que a delimitada deixou de pagar o IPTU lançado em 2010, lançado em 2010, referente ao imóvel próprio, então a empresa tem uma sede, é uma casa, tem IPTU para pagar. Ela não pagou o IPTU de 2010. E o município percebeu isso em 2017. Inscreveu a sociedade em dívida ativa e ajuizou a execução fiscal. Quando que inscreveu a sociedade em dívida ativa e ajuizou a execução fiscal? Em 2017. Em 2017. Ora. Em 2017, entrou com a execução. Nós estamos falando de um IPTU lançado em 2010. Lançado em 2010, quantos anos o governo tem para cobrar? 5 anos. Prescreve em 5 anos. Então, em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, prescreveu. Quando é que ele entrou com a ação? Em 2017, já está prescrita. Após a citação da pessoa jurídica, então a empresa foi citada, que não apresentou defesa e não garantiu a execução, a Fazenda Municipal solicitou a inclusão de João no polo passivo. Eita pega! João foi enfiado aí no processo, ele não estava.
Ele não estava. Até porque o imóvel não é dele, o imóvel é da empresa. O que foi deferido pelo juiz. João, citado em maio de 2018, procura um advogado e explica que passa por grave situação financeira e que não poderá garantir a execução. Olha que informação preciosa. Não poderá garantir a execução. Além de não possuir qualquer bem passível de penhora. Ao analisar a documentação trazida por João, o advogado verifica que há prova documental inequívoca do seu direito, ou seja, não demanda dilação probatória. Assim, como advogado de João, elabore a peça adequada à defesa do seu cliente nos próprios autos da execução. Olha a dica. Nos próprios autos. Não é embargos, porque embargos, primeiro, depende de penhora. E João não tem bens. Ele não tem. E os embargos é uma ação, é fora da execução. É autuado em apenso, mas é fora. A exceção é dentro da execução. É uma petição dentro da execução, para que a execução não continue. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer nessa ideia de identificar a peça é que, de acordo com a relação jurídica, eu tive o lançamento e já estou na execução fiscal. Só que eu não quero oferecer embargos. Então, que eu tenha uma exceção de pré-executividade. Como é que faz essa petição? Simples de tudo. Olha só. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da Fazenda Pública da comarca do município X. Autos número, exequente ao município X, executado é a sociedade. João, que é o meu cliente, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF, portador do RG, residente domiciliado na rua, CEP, município, estado, endereço eletrônico, por intermédio de seu advogado infraassinado, com escritório profissional situado na rua tal, número tal, bairro tal, CEP, município, endereço eletrônico, onde recebe notificações e intimações, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar exceção de pré-executividade. Em face do município X, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua tal, número tal, bairro, CEP, município, estado, endereço eletrônico, podendo ser citada na pessoa do procurador, com fundamento no artigo 165 e 174, ambos do CTN, pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Síntese dos fatos. Em 2003, aí é copiar o problema, né, pessoal? Não vou ler de novo, a gente copia o problema. Coloquei ali, claro, uma partezinha importante, né? Desse modo, o recipiente não resta alternativa senão buscar a pretensão, sua pretensão não resta outra alternativa para buscar sua pretensão de ver sua exclusão do polo passivo e a extinção do crédito tributário. Qual é o fundamento? Bom, primeira coisa, toda vez que eu entrar com exceção de pré-executividade, eu tenho que dizer que ela cabe. E como é que eu digo que ela cabe? Porque eu tenho matéria de ordem pública, reconhecível de ofício e que não demanda dilação probatória. Esses são os dois requisitos. Então, eu escrevo aqui, acerca do cabimento da presente medida, cabe salientar que o Instituto da Exceção de Pré-Executividade atualmente possui ampla utilização no processo executivo, tendo sido acolhido na jurisprudência pátria, que o tem apontado como meio de defesa do executado nas ações executivas. Quando há possibilidade de arguição de matéria de ordem pública e que não exijam dilação probatória, conforme dispõe a súmula 393 do STJ. Aí coloca a súmula lá. Com o advento da Constituição e a aplicação do princípio do contraditório em todas as fases dos processos, a exceção de pré-executividade passou a ter fundamento constitucional. Isso porque o processo de execução é uma modalidade de processo, permitindo assim defesa. A exceção de pré-executividade surge como opção mais viável para impedir os atos constritivos sobre os bens do devedor desprovidos de legalidade e por opor defesa durante a própria execução. A oposição desse incidente defensivo possibilita a discussão antecipada acerca da viabilidade da execução anteriormente permitida somente na ação incidental dos embargos. A defesa do devedor, na exceção de pré-executividade, é feita através de prova pré-constituída do alegado, podendo-se arguir por meio de exceção de matéria de ordem pública com as relativas às condições da ação, vícios ou falhas no título executivo, sem que se dê margem à desnaturação do processo de execução. Assim, pessoal, eu tenho lá no artigo 333,
no 485 e no 487 que o juiz vai extinguir o processo quando tem prescrição e quando a parte for ilegítima. E aí eu venho tratando isso, da prescrição do crédito. Aqui eu desenvolvo todo o raciocínio para dizer que o crédito está prescrito, né? Se o IPTU é de 2004, né? E ele só foi entrar com a execução em 2000 e... Quanto mesmo que foi que ele entrou? Deixa eu ver aqui que eu não lembro. Em 2017, não é óbvio que está prescrito. Né? Ilegitimidade de parte. O executado foi incluído no polo passivo, conforme o despacho de folhas tais, e nos termos do artigo 135, 1 e 3 do CTN, os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas só respondem solidariamente pelos débitos fiscais resultantes de atos praticados com excesso de poder. Ora, o João nem tinha poder de administração, então ele nem tinha excesso, porque ele nem administrava, né? Além disso, eu tenho uma súmula do STJ, pessoal, que é muito importante, a súmula 430. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária. Ou seja, o fato de uma empresa não pagar um tributo, uma dívida tributária, o fato de não pagar não significa que no dia seguinte você vai atrás dos sócios. Eles são solidários, não significa. Tem que ver se a empresa tem bens. Neste caso, ela tem o prédio, o próprio prédio, é sede própria, a prefeitura que penhora o imóvel, mas não vai atrás de um sócio, ainda mais de um sócio que não tem poder de gestão. Da impossibilidade de modificação do polo passivo. Aí eu falo que não dá para arrumar o polo passivo, que o juiz está errado. Há uma súmula do STJ, a súmula 392, a Fazenda Pública pode substituir a certidão da dívida ativa até a prolação da sentença, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo. Aqui não é um erro, ele simplesmente resolveu enfiar o João ali, então não é caso, ele tem que extinguir o processo e entrar com outro. E mesmo assim está prescrito, né? Então eu faço meus pedidos. Que seja intimado e executado na pessoa do seu representante, que seja reconhecida a ilegitimidade do exequente para figurar no polo passivo, extinguindo a execução sem resolução do mérito, condenando a Fazenda ao pagamento de custas e honorários. Caso não entenda pela ilegitimidade, que seja declarado extinto pela prescrição, também condenando o executado nas custas e honorários. Por se tratar de matéria de ordem pública reconhecível de ofício e que não demanda dilação probatória, junta-se os documentos que demonstram a ilegitimidade passiva e a prescrição do crédito. Nestes termos, pede-se deferimento, cidade, dia, mês e ano e o advogado. Nossa, nossa aula já acabou. Mas é para mostrar como essa petição é simples, né, pessoal? Ela não é uma petição difícil. Né? Cadê eu, gente? Eu sumi a tela. Voltei aqui. E aí? O Eurípides disse mais ou menos, professor. O que você não entendeu, Eurípides? Fala aí. Então, mas a identificação do quê? Se é uma exceção? Não, professor, não é que eu não entendi, não, eu entendi, mas tem que colocar em prática. Na realidade, a gente, pelo fato de não estar tendo muito contato com a parte prática mesmo da operação do direito em si, né? Fica só na teoria, então a gente
fica cheio de dúvida na hora de saber, por exemplo, onde buscar essas súmulas, onde... Mas a aula é para isso, né, doido? A gente tá aqui para te ensinar. A aula, a questão é que a gente põe um pouquinho o carro na frente dos bois, né? A gente está ensinando. Então, onde você está aprendendo a súmula? Na minha aula. Então, se isso cair na OAB, na primeira fase, porque pode cair na primeira, você já tem o material que está te dizendo, vai ler essa súmula. Hoje, o que a gente extrai da aula é a essência. E é isso que nós temos que ter, a essência. A partir da essência, sem medo, pessoal, de se apegar em querer saber tudo, né? Porque na prova da OAB e em qualquer prova, ninguém sabe tudo, mas a gente sabe a essência. Então, é o olhar do raio-x que já põe em você. Então, o que eu quero de você não é que você saiba todas as súmulas. Você vai saber, com certeza, porque você está aqui como uma construção de um conhecimento, né? Então, é um edifício, o tijolinho está sendo posto aí. Então, quando você olha para o assunto, o que eu quero que você entenda é, qual é a qual é a petição que a gente usa normalmente numa execução fiscal? Essa é a primeira pergunta. Qual é a petição que nós, caloteiros, nós devedores de tributos não pagos, qual é a peça que a gente usa numa execução fiscal? Resposta imediata, na lata. Embargos à execução. Esta é a petição. É esta que está prevista na Lei 6.830, no artigo 16, na execução fiscal. É os embargos. E para entrar com essa peça, tem que ter penhora. Tem que ter penhora. Penhorou, garantiu, você entra com essa peça. Embargos. Acontece que, com o passar dos anos, por conta desse caso do Ponte Miranda, ele começou a perceber que só ter essa peça não é justo. Porque tem casos que eu estou diante de matéria de ordem pública. Então, agora começa a se trazer uma essência na aula que é, quando eu estiver estudando tributário, e isso também serve para civil, isso também serve para consumidor, isso também serve para processo, isso também serve para penal, serve para tudo. Tem matérias que são de ordem pública. São temas, são assuntos que o juiz tem a obrigação de abrir a boca e os olhos e dizer. Mas se ele não disser, cabe a qualquer uma das partes simplesmente peticionar, sem valor da causa, mas chegar se apresentando, né? Eu sou o Vânia, você não me conhece, esse é meu RG, meu CPF, meu endereço, eu sou sócio de uma empresa, então deixa eu te explicar. Olha, eu não sou parte legítima. Eu nem figurava na CDA. Então, olha só, as 3 súmulas que eu dei hoje são súmulas que você tem que carregar para o resto da vida em matéria tributária. E a aula está sendo agora, né? A aula de aprender. Hoje não é o dia da prova da OAB, hoje não é o fim do curso, né? Nós estamos dentro do curso ensinando você. Então, quando eu mostro a súmula que diz, ei, governo, se você não achou bens da empresa e é ela que está devendo, você não pode simplesmente sair por aí pegando os bens dos sócios. A solidariedade dos sócios não autoriza isso. Porque a solidariedade eu só entro buscando sócios se primeiro, a empresa que é quem está devendo não tiver bens. Essa é a lógica. A execução vai atrás de bens. Então, veja só a essência. E é isso que eu quero, que você agora, na minha aula, esteja não com o coração preocupado com o que vai cair, que o assunto, não. Seu coração tem que estar voltado aqui com o que ele está falando, para eu entender o que ele está falando.
Porque a partir disso, você vem construir um raciocínio para as próximas questões. O que eu quero te dizer é que nas aulas nós estamos criando um roteiro, um caminho para ser perseguido. Então, no dia da prova da OAB, quando vier o assunto execução, você que foi meu aluno já sabe, esse tema é como se você fechasse os olhos e abrisse aqui duas caixinhas. Execução, abre aqui duas gavetas. Embargos, que é o normal, mas para isso tem que oferecer bens, e exceção de pré-executividade, que é um ET, e que só pode se for matéria de ordem pública, e matéria de ordem pública abre duas caixinhas. Eu tenho questões processuais, como incompetência, como capacidade, como parte legítima, está processando a pessoa errada. E eu tenho questões como prescrição e decadência. Em tributário, prescrição e decadência sempre vai aparecer na prova, pessoal, sempre. Né? Um assunto que tem a ver com data que o governo perdeu para te processar, data que o governo perdeu para ter o direito, não lançou. Né? Então, o que eu quero apaziguar é talvez esta fala. A exceção de pré-executividade eu uso quando? Surgiu como? Qual é a razão dela? Então, ela é uma petição simples que eu utilizo quando eu não tenho bens. E a OAB, antigamente, Eurípides, Robson, Bruna, a OAB, antigamente, ela não fazia diferença. Então, sempre quando caiu uma questão de execução fiscal, e tinha matéria de ordem pública, o aluno fazia embargos. A OAB dizia que estava certo. Aluno fazia exceção. E a OAB dizia que estava certo. Então, virava e mexia, eu tinha no gabarito duas respostas. Como a OAB se cansou disso, ela não está mais usando essa estratégia. Quando ela quer que você faça embargos, ela vai dizer que teve penhora. Ela vai ter que dizer, porque é requisito para entrar com embargos, que houve penhora. Então, quando você está lendo, e aqui está a essência, tá vendo, Eurípides? Quando você está vendo a questão, e ela diz, e houve penhora, a palavra penhora já está te mandando, é embargos. É embargos. Agora, quando a peça vem dizendo assim, não tem bens a penhora, o que eu faço? Se para fazer embargos eu tenho que penhorar, se não tem bens, então eu uso a exceção. Então a peça já é essa. Quando você faz esse raio-x, né, de eliminação, e a OAB agora está dizendo, ela está dizendo que houve penhora, mandando você fazer embargos. Ela está dizendo que não tem bens a penhora, ela está mandando você fazer exceção. Então ela já te direciona para a peça com o próprio problema. Aí, vamos para o segundo aspecto, baseado na Bruna, que disse assim, professor, petição simples, mas acredito que a maior dificuldade será identificar se a matéria é de ordem pública ou não. Concordo com você, mas eu já estou te dizendo, prescrição e decadência é sempre de ordem pública. Então, isso significa que toda a questão da OAB de tributário, quando falar datas, você tem que já se antenar. O governo tem um crédito para cobrar, tem 5 anos. E quando ele constituiu o crédito através do lançamento, ele tem que lançar. Então, você imagina que eu tenha adquirido um imóvel em 2010. E o governo não lançou o IPTU em 2010. Não lançou. Ele esqueceu. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, o governo fala, esqueci de lançar o IPTU. Esqueci, caducou. Porque caduca decadência em 5 anos do fato gerador. Então, comprei um carro, o governo tem 5 anos para lançar o IPTU daquele ano que eu comprei. Se ele não fizer isso, caduca. Então, prescrição e decadência sempre é de ordem pública. E isso eu tenho que olhar datas. Né? Então, o olhar, tá vendo, Bruna? Já caiu na OAB, datas, vou fazer as contas, para ver se prescreveu ou, a partir do lançamento, ele tem que entrar com a execução fiscal em 5 anos, se não prescreve.
E a partir da obrigação, quando você adquire um carro, ele tem 5 anos para lançar o IPVA, senão caduca. Prescrição e decadência é matéria de ordem pública. Agora, no aspecto processual, a matéria de ordem pública é tudo que diz respeito a processo. Competência. Onde que corre uma execução? Tributária. Na vara da execução fiscal. Na vara da Fazenda Pública. Mas se eu entrar com uma execução fiscal na trabalhista, e o juiz trabalhista nem viu, já mandou citar eu para pagar, e eu tenho que oferecer um carro para dizer que a trabalhista está errada? Trabalhista é competência, é processual, é matéria de ordem pública, não pode entrar com processo na justiça errada. Ah, o governo está processando uma criança, pode? Pode, só que a criança não pode estar sozinha. Uma criança de 10 anos sozinha no processo com advogado? Não, ela tem que estar representada. Então, a questão processual é matéria de ordem pública. Parte legítima. Então, quando a gente fala em parte legítima em tributário, eu estou falando do devedor. Então, eu tenho que olhar, quando eu quiser esse assunto numa exceção, o meu olhar tem que ver, será que o governo está processando a pessoa certa? No caso é o João, sócio. Tem relevância a informação de que ele não administra? Tem, uai. Ele é sócio de uma empresa. É sócio. Só que ele não está administrando. O administrador é a Osana. Está lá no contrato social. Quem administra. Administrar a empresa, pessoal, está dizendo quem paga as contas, quem recebe o dinheiro, quem mexe com o dinheiro. Então, se eu coloco numa empresa que o Vanner é sócio da Osana, e lá no contrato, que a Osana só administra, só ela administra, o Vanner está fora, o Vanner só entra com dinheiro, só entra com as ideias, não quer saber de mexer com a administração, o Vanner é sócio, só que ele só administra. Então, se a Osana recebe o dinheiro, pessoal, ela tem que pagar as contas. E se ela não pagou o IPTU da empresa, a empresa está devendo. E você tem que ir atrás de quem? Do Vanner, que não administra, ou da Osana, que quem administra é ela? Então, o CTN, no artigo 135, diz que os sócios, eles são solidários, mas principalmente os que administram. Né? Você não pode cobrar do Vanner, porque que não pagou o IPTU da empresa, se não é o Vanner que está com o dinheiro da empresa. Ah, mas o Vanner não tem que responder? Sim, mas para isso o Vanner tem que estar lá na CDA. E você não pode trocar o nome das pessoas na CDA, a não ser para corrigir erro material. Está lá o nome Vander na CDA, só que eu sou o Vanner. Aí você pode corrigir, troca Vander por Vanner. Agora, nesse caso, a empresa é a devedora, é ela que está na CDA. E se há outros sócios, administradores, eles também figuram na CDA. Agora, você não pode, no meio do processo, resolver enfiar outra pessoa que não está na CDA, porque a CDA é o título. Não há execução sem título. Então, você não pode executar o Vanner sem um título que coloque o Vanner como sócio, como responsável. Então, essas súmulas, Eurípides, Bruna, Robson, Terezinha e o resto da sala, elas estão postas aqui nesse exemplo. Eu escolho as questões, pessoal, a dedo. Todas as peças que eu escolhi, você veja, eu não repeti um imposto e eu vou escolher nas teses diferentes. Né? A gente já viu tese da legalidade, a gente já viu tese da anterioridade, né? A gente está vendo cada aula um pouquinho, que constrói o conhecimento. Então, agora respirando fundo, quando a gente falar numa próxima questão, que pode ser a da prova, quando você estiver lendo e for uma execução fiscal, só abrem duas opções, ou é embargos ou é exceção. Os embargos, e a prova é com consulta, né? Os embargos, está lá no artigo 16, precisa de penhora, então a prova tem que dizer que foi penhorado. Se a prova disser que não teve penhora e que a pessoa sequer tem bens, então já me abre uma antena. Será que não é para eu fazer exceção? E aí eu vou ter que se vira nos 30, velho. Você vai ter que achar matéria de ordem pública. E eu começo pela intuição, prescrição, decadência, vamos ver data. Agora, não achei nada assim de prescrição e decadência, vamos ver questão de parte legítima. É matéria de ordem pública processual, você não pode processar a pessoa errada.
E na matéria tributária, a pessoa errada é aquele que não é contribuinte. Entenderam todo o raciocínio? Sim ou não? Hein, Eurípides? Sim, professor. Professor, Diga. Bruna, eu só fiquei com dúvida, professor, porque a Bruna perguntou sobre os princípios, que os princípios fundamentais do direito tributário, se eles podem ser julgados como ordem pública ou não. Sim, Elas todos. estão aqui como... Ah, sim, todos. Sim. Então, Princípio da legalidade, né? Princípio da Sim. anterioridade são matérias de ordem pública. São a base, né? A bússola. Então, se viola um princípio, eu tenho que dizer para o juiz, olha, abra o olho. O senhor é só olhar para a Constituição, o senhor não pode ler, não? Né? Não há tributo sem lei. Cadê a lei? Né? Se você... esses dias eu vi uma questão bem interessante. Bem interessante. Olha que interessante essa questão. Para raciocínio na prática tributária. Imagine assim, que uma determinada cidade tinha uma lei feita pelos vereadores, numa cidade, vereador, município, uma lei dando isenção para um imposto X, isento. Então, as empresas são isentas, isenção. Beleza, passou o ano, passou a vida, uma empresa lá daquele ramo era isenta, não estava pagando, tá tudo bonitinho. Houve eleições municipais, um novo prefeito tomou posse, e a primeira coisa que esse novo prefeito fez foi, tô sem dinheiro para poder movimentar tudo que eu prometi na minha campanha. Deixa eu ver aqui um mapa da onde que eu posso trazer dinheiro. Aí ele tem uma equipe, né? A equipe mostra para ele, aqui tem um monte de empresa que é isenta. Ele fala, nossa, vou acabar com a isenção. Ele pode tirar uma isenção? Resposta, pode. Só que ele baixa um decreto. Inconstitucional. Por quê? Porque se há uma máxima da legalidade, que não há tributo sem lei, se a lei cria uma isenção, é a lei que tira. E lei quem faz é vereador. Tá vendo o raciocínio? Então, isso é uma matéria de ordem pública. Se eu chegar com uma questão de um decreto, o juiz tem que vir e falar, mas meu filho, o prefeito faz decreto? Vereador faz decreto? Não. Vereador faz lei. Então, é uma matéria de ordem pública, afeta um dos princípios. Eu sendo executado, eu vou ter que entrar com exceção de pré-executividade para dizer, ei, juiz, pelo amor de Deus, né? Hello. Não há tributo sem lei. Se ele está querendo cobrar, não pode ser por decreto. Cobrar tem que ser por lei. Então, tem que mandar para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei para cancelar aquela isenção. Então, é nesse ponto. O Robson disse que deu uma clareada. E o Eurípides ficou quieto. Agora, eu não sei se o Eurípides ficou quieto, porque entendeu, hein, doido? Eurípides? E tu entendestes? Hein, doido? Acho que ele deve estar tomando café, professor. Tá enrolando? Né? Ele deixou o computador ligado e vazou. Pessoal, o Robson, que vai para 25. O Robson já foi para 25. Deve estar na Marginal Tietê. Mas agora eu tenho que confessar que às vezes eu também tenho que lavar louça. Eu também. Ô, turma, então nós vamos parar por aqui, né? Eu não vou ficar estendendo a aula, até porque eu tô com um problema sério em casa. Vocês não sabem o que aconteceu aqui para piorar minha situação. Não estourou o cano da água antes de chegar no registro? E eu moro num condomínio de casas. E aí eu não posso mexer, porque como é antes do registro, tem que ser a Sabesp. Então eu agendei, eu pedi a Sabesp para vir, e ela deve vir agora, na parte da manhã. Então eu vou ter que realmente abandonar vocês dos dois horários, vou ficar só nesse primeiro, e a gente vem na próxima quinta com prova. Não nessa, né? A próxima eu Levi, na outra quinta, nossa prova. Preparem o seu coração. Não, professor, não me assusta. Não. Fazer igual a meu neto. Não. Aí não dá. Aí não dá. Última prova, o senhor veio com uma bomba dessa, não dá. Não, mas é bom. Já prepara você para a OAB, doida. Você vai ficar bem, ó. Você vai tirar 10 na OAB. Ai, meu Deus do céu. Não fala isso, professor, que eu desmonto mais ainda.
Não, Não, mas não deixa eu fica fazer- nervosa. Gente, você